Você já imaginou descobrir um segredo capaz de mudar tudo o que você acreditava sobre o amor da sua vida? Um milionário caminhava lentamente pelo cemitério, levando flores para o túmulo da esposa falecida como fazia todos os anos. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Uma jovem desconhecida chorava diante da lápide como se carregasse uma dor antiga e íntima. Ele tentou ignorar, mas havia algo na forma como ela escondia o rosto, como se estivesse guardando um peso impossível de carregar. O coração dele apertou. E o nosso público sente isso, porque histórias de perda, segredos e redenção sempre tocam fundo. Quando seus olhos finalmente se cruzaram, uma energia estranha percorreu o ar, uma mistura de culpa, medo e necessidade. Quem era aquela garota? O que ela fazia ali? E por que as lágrimas dela pareciam mais sinceras do que qualquer explicação que poderia inventar? Quanto mais ele observava, mais crescia a sensação de que aquela presença não era coincidência, mas o início de uma revelação capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. E enquanto ele tentava encontrar forças para perguntar quem ela era, aquela dor silenciosa da jovem parecia contar uma história mais profunda do que qualquer palavra. Era como se duas vidas marcadas pela perda estivessem prestes a se cruzar, por um motivo que nenhum dos dois ainda compreendia. E é exatamente aqui que eu quero que você que está assistindo participe dessa jornada. Se essa cena já tocou algo dentro de você, deixe seu like, porque isso ajuda essa história a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir algo assim. Comente aqui se você já sentiu essa estranha conexão com alguém totalmente desconhecido, como se o destino estivesse tentando dizer alguma coisa. E claro, se inscreva no canal para não perder o restante dessa narrativa que só está começando e que ainda vai te surpreender de maneiras que você não imagina. Aquele silêncio pesado no cemitério parecia engolir cada passo do milionário enquanto ele se aproximava do túmulo da esposa. Era uma rotina dolorosa, quase um ritual de luto, desses que muita gente entende porque já viveu uma perda que marcou a alma. Mas naquele dia, algo estava diferente. A presença da jovem ainda ecoava na mente dele, como uma sombra que ele não conseguia ignorar. Quando finalmente chegou diante da lápide, sentiu o coração apertar de um jeito familiar, e ao mesmo tempo estranho, menos como se uma nova história estivesse começando ali, bem em cima de uma história antiga. Ele depositou as flores lentamente, respirou fundo, tentando organizar os próprios sentimentos enquanto lembranças, memórias e perguntas se misturavam dentro dele. E talvez você também já tenha passado por isso. Aquele momento em que o passado insiste em conversar com você, mesmo quando tudo o que queria era silêncio. A jovem ainda estava ali, a poucos metros, e mesmo tentando manter a atenção no túmulo da esposa, ele sentia o peso do olhar dela atravessando o ar. Era impossível ignorar. Algo naquela postura encolhida, naquele choro silencioso, despertava uma mistura de curiosidade e empatia que ele não sentia há muito tempo. E você sabe como é. Existem encontros que parecem preparados pelo destino. Encontros que mudam o rumo de uma narrativa inteira a menos. E esse tinha exatamente essa energia. Quando ele virou o rosto pela segunda vez, percebeu que ela tentava se esconder, como se tivesse medo de ser vista ali, naquele lugar tão íntimo. Isso só aumentou o mistério. Quem choraria diante do túmulo de uma mulher que não conhecia? Ou será que conhecia? O coração dele bateu mais forte, porque havia algo profundamente verdadeiro naquele sofrimento. Algo que não parecia casual, algo que pedia para ser entendido quando os olhos dela finalmente se levantaram. Aconteceu algo que ele não esperava. Por um instante breve, mas intenso, parecia que havia culpa ali. Não uma culpa comum, mas aquela culpa silenciosa, profunda, que alguém carrega quando guarda um segredo grande demais para dividir. O milionário sentiu o estômago revirar. Aquela jovem não era apenas uma desconhecida em um momento de luto. Havia algo na expressão dela que o deixava inquieto, como se estivesse diante de alguém que sabia mais do que deveria sobre sua esposa falecida. E você já reparou como certos olhares dizem tudo sem dizer nada? Esse foi exatamente o caso. Ela rapidamente desviou, limpou as lágrimas com as costas da mão, como se tentasse apagar qualquer evidência do que estava sentindo. Mas já era tarde. Ele percebeu. Percebeu a dor, o medo, a hesitação. E também aquela estranha familiaridade que não fazia sentido algum. Era como se o destino estivesse tentando revelar alguma coisa, peça por peça, sem pressa,
empurrando os dois para um ponto de encontro inevitável. Ele respirou fundo, reunindo coragem para dar o primeiro passo em direção à verdade que parecia se esconder atrás daqueles olhos tristes. A poucos metros dela, o ar parecia mais denso, como se cada palavra não dita tivesse peso. Ele abriu a boca para falar, mas a voz não saiu de imediato. É difícil iniciar uma conversa quando o coração carrega luto, e o silêncio carrega mistério. Ainda assim, ele tentou. Você está bem? A pergunta saiu suave, quase tímida, mas carregada de uma sinceridade que ele não demonstrava há anos. A jovem hesitou. Era nítido que queria responder, mas lutava contra algo dentro de si. Seus dedos tremiam, sua respiração falhava, e por um segundo ele achou que ela fosse simplesmente fugir. Porém, quando levantou o rosto, havia um pedido silencioso de ajuda ali, uma necessidade de ser ouvida que tocou diretamente no ponto mais vulnerável dele. Porque às vezes, mesmo em meio ao luto, duas dores diferentes se reconhecem. A jovem respirou fundo, como quem carrega uma verdade presa há tempo demais. Quando finalmente abriu a boca, as palavras não vieram completas. Vieram quebradas, soltas, quase como peças de um quebra-cabeça que ele ainda não sabia montar. Eu conhecia ela, murmurou, olhando para o chão, como se tivesse medo do impacto que aquilo poderia causar. O milionário sentiu um arrepio subir pela coluna. Conhecia, como assim? De onde? Por quê? Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ela continuou, ainda insegura. Ela foi importante para mim, muito mais do que você imagina. Era como se cada frase viesse envolta em um véu, deixando mais dúvidas do que respostas. E isso só aumentava a tensão, o mistério, a sensação de que uma revelação muito maior estava à beira de acontecer. Ele tentou insistir, mas a jovem desviou o olhar, deixando claro que não podia menos ou não queria menos explicar ali. Há verdades que nascem quebradas, e cada fragmento que ela soltava parecia arranhar um pedaço da alma dele. E o ChatGPT diz e... A tensão entre eles parecia crescer a cada segundo, até que a jovem finalmente deu um passo para trás, olhando ao redor como se o próprio cemitério a estivesse sufocando. Eu não posso falar aqui, disse, quase num sussurro, mas com firmeza suficiente para deixar claro que havia algo muito maior por trás daquela dor. O milionário franziu a testa, confuso, mas algo na expressão dela, menos uma mistura de medo e urgência menos fez com que ele não insistisse. Ela apontou discretamente para um banco mais afastado, sob a sombra de uma árvore antiga, onde ninguém os ouviria. O coração dele acelerou, aquela mudança repentina de comportamento, aquele pedido quase desesperado, mexeu com algo dentro dele que ele nem sabia que ainda existia. A sensação de que estava prestes a ouvir algo capaz de virar sua vida do avesso. Caminharam lado a lado em silêncio, cada passo carregado de expectativa, como se o destino tivesse prendido a respiração à espera do que viria. Eles se sentaram no banco e por um instante o mundo pareceu ficar suspenso, como se tudo ao redor aguardasse em silêncio pela próxima palavra dela. A jovem apertou as mãos, o olhar perdido entre as folhas que caíam da árvore, e quando finalmente falou, sua voz tinha um peso que atravessava qualquer barreira. A sua esposa... Ela conhecia minha mãe. O milionário franziu o senho, tentando encontrar sentido naquela conexão improvável. A jovem continuou, com cuidado. As duas tinham um vínculo profundo, um vínculo que eu só descobri depois que minha mãe morreu. As peças começavam a se mover, mas nenhuma se encaixava de verdade. Ele sentiu a respiração acelerar, como se algo dentro dele já soubesse que aquela conversa não era apenas sobre duas mulheres que se conheciam. Era sobre algo escondido, protegido, talvez até por amor. Um segredo que parecia crescer entre eles, pronto para se revelar a qualquer instante. A jovem fechou os olhos por um instante, como se precisasse reunir cada pedaço de coragem que ainda restava dentro dela. Quando falou novamente, sua voz estava trêmula, mas intensa, carregada de uma verdade que não podia mais ser guardada. Eu não vim aqui por acaso. E não estou chorando apenas pela minha mãe. O milionário sentiu o coração disparar, e seu corpo inteiro ficou tenso, como se pressentisse a virada que estava para acontecer. A jovem respirou fundo, levantou o rosto e, enfim, deixou cair o peso que carregava a sua esposa. Ela era mais do que amiga da minha mãe. Ela engoliu seco, lágrimas escorrendo sem pudor. Ela era minha mãe biológica. O mundo pareceu parar. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar.
Ele olhava para ela como quem tenta reconhecer um traço escondido, uma semelhança que sempre esteve ali, mas que ele nunca soube procurar. Era uma revelação que não só quebrava o passado, mas reescrevia toda a narrativa que ele achava conhecer. ChatGPT disse. O milionário levou alguns segundos para conseguir respirar de novo, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés, antes que ele conseguisse formular qualquer pergunta. A jovem abriu a bolsa com mãos trêmulas e tirou um pequeno maço de cartas envelhecidas, amarradas por uma fita gasta pelo tempo. Ela escreveu isso para você e para mim, disse, entregando o pacote com um cuidado quase sagrado. Ele sentiu um arrepio ao tocar no papel, reconhecia aquela caligrafia suave, firme, tão familiar que doía. Cada envelope parecia pulsar com emoções guardadas, segredos preservados, palavras que nunca chegaram até ele. A jovem continuou, enxugando as lágrimas. Ela queria que você soubesse a verdade quando estivesse pronto. E queria que eu entendesse por que ela tomou a decisão de me esconder. O coração dele apertou, ali, diante de si. Não estavam apenas cartas, estavam respostas, estavam fragmentos de amor, de medo, de escolhas difíceis. Era como se a esposa falecida finalmente estivesse falando com ele outra vez, guiando-o por um caminho que só agora fazia sentido. O milionário segurou as cartas como quem carrega um pedaço vivo do passado, e por um instante sentiu a presença da esposa tão próxima que quase pôde ouvir sua voz. A jovem o observava com um misto de medo e esperança, como se aquelas páginas fossem a última ponte entre duas vidas que nunca deveriam ter se separado. Ele abriu o primeiro envelope devagar, com o cuidado de quem teme que o papel se desfaça ao toque. As palavras começavam suaves, cheias de amor, mas logo revelavam uma dor profunda. A esposa confessava o medo de que ele não aceitasse a criança. Explicava os motivos, as circunstâncias, os riscos e, principalmente, o desejo desesperado de Proteglow de um sofrimento que ela acreditava ser inevitável. Cada frase era uma ferida e, ao mesmo tempo, uma cura. A jovem chorava em silêncio ao lado, como se finalmente estivesse sendo vista, reconhecida, legitimada. E, enquanto ele lia, algo dentro dele mudava. Não era raiva, nem choque, mas uma compreensão nova. Uma chance inesperada de reescrever o que ainda podia ser salvo. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou alguma parte sua menos. E isso significa que você faz parte das pessoas que realmente sentem, que realmente se conectam. Então eu quero te pedir algo especial. Se inscreva no canal agora mesmo, porque ainda existem muitas histórias como essa, cheias de emoção, revelações e novos começos, esperando por você. E se essa mensagem falou com o seu coração, comente aqui. Eu recebo... Isso não é só um comentário. É uma declaração de abertura para tudo o que a vida ainda pode revelar. Não esquece também de deixar o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que talvez precisem ouvir essa mesma verdade hoje. E antes de sair, já escolhi outro vídeo incrível para você continuar essa jornada emocional. Ele já está aparecendo na tela. Clica e segue comigo.